Fala pessoal, tudo bom? Então a gente voltou agora do nosso intervalo, recebemos o nosso segundo convidado e a última palestra da Semana da Computação. Mais uma vez, não se esqueçam de que as inscrições para o mini curso de IR e para a maratona de programação acabam hoje, ao final dessa live. Beleza, então agora nessa palestra a gente está recebendo os alunos da Ciência da Computação do curso da USP de Ribeirão Preto. Eles vão estar aqui na chamada, a pedido do palestrante para que se torne um pouco mais dinâmico. E é isso. Passo então a palavra para o Stefano, que é Tech Lead na empresa Melorder e hoje nos traz uma palestra sobre arquitetura serverless. Opa, tudo bem? Boa noite a todos. Deixa eu só compartilhar a apresentação aqui. Opa, ótimo. Então tá, vamos lá. Então, tudo certo? Beleza. Então, boa noite a todos. Eu vou falar um pouco hoje da Serverless Architecture, ou como eu gosto de falar, a arte de ser barato, simples e escalável. É um pouco de sensacionalismo no título, digamos assim, mas enfim, a gente vai explorar um pouco esses conceitos hoje. Então, antes de mais nada, meu nome é Stefano Zanata, eu sou programador. Atualmente eu ocupo uma posição de Tech Lead na Meltwater. Eu sou formado já faz alguns anos, 6, 7 anos, mas eu trabalho como programador há 13 anos já. Comecei com Java, trabalhei com C Sharp, Ruby, mas eu trabalho com JavaScript, olha, desde 2011, 2012. Eu fiz a primeira aplicação Node.js, acho que era a versão 04 do Node. Já está na versão 14, se eu não me engano. Enfim. Então, eu trabalho há muito tempo, relativamente falando, com tecnologia. E, atualmente, então, eu trabalho na Meltwater. A Meltwater é uma das maiores empresas no mundo de inteligência de marketing. Tá? Eles vendem produtos as a service para monitoramento de marca, seja monitoramento de redes sociais, seja monitoramento de sentimento para tua marca, engajamento social e alertas. Eu atualmente ocupo uma posição de Tech Lead no sistema de alertas da empresa, que é basicamente a gente escuta dados de redes sociais, bilhões e bilhões de dados por mês, e dentro daqueles dados a gente escolhe os principais, os mais relevantes para a tua marca, usando inteligência artificial, usando fórmulas matemáticas, enfim, então, sei lá, cada 1 milhão de alerta, de documentos, né, de tweets, por exemplo, vai ser um alerta, alguma coisa assim. Eu trabalho com isso já faz vários anos. A Meltwater é uma empresa norueguesa, na verdade, mas a sede dela é em São Francisco. Eu trabalho para a sede de São Francisco. Trabalho lá desde 2016 e eu acabei entrando na Meltwater porque eu trabalhava numa startup de Washington, que era de alertas também. Ela era de Washington e do Rio Grande do Sul. Eu sou gaúcho. E ela foi adquirida pela Meltwater e aí eu comecei a trabalhar lá. Obviamente, eu estou no Brasil, eu trabalho remoto para lá, mas a minha sede, o lugar onde eu tenho meus colegas é São Francisco lá. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco de Serverless Architecture, né? Antes de mais nada, eu queria ver com vocês aí, o Gabriel já me adiantou que é o 2º e o 4º semestre, mais ou menos, que estão aí presentes. Eu queria entender, assim, mais ou menos, pode falar no chat aí, ou até aqui no Meet, o que vocês entendem por arquitetura de software, o que vocês já tiveram, se é um assunto novo. Pô, eu vou começar aqui. O que eu entendo de arquitetura de software, cara, assim, né, nesse ponto do curso, eu imagino, bom, tem software, né, pela ideia do que é arquitetura, tipo, no meio da engenharia civil,
Eu imagino que seja o processo de planejamento, desenho, de como vai ser o software, como ele vai funcionar. O Gabriel acertou. A ideia da arquitetura é planejar. E aqui, no caso, era só para pegar um feeling, assim, mais ou menos, porque eu sei que vocês estão bem no começo do curso, mas a gente vai tentar aqui, vamos falar dois conceitos básicos, primeiro de arquitetura de software, que são os conceitos que eram bem populares no mercado, que são os mais populares do mercado, até muito recentemente, que é o conceito monolítico e os microserviços, tá? O monolito, vamos aqui já fazer um esquema disso. O monolito, ele é um único aplicativo. Então, se você tem uma única instância, você tem um único sistema, ou um único executável, ou um único deployável, é um software completo. Então, ele tem a camada ele pode ter camadas, então ele vai ter a camada de controller, pode ter até a camada de view, mas muitas vezes não, a camada de controller, a camada de serviços, a camada de modelos. A gente pode ter outras estruturações de camadas, como, por exemplo, MVVM, que nem o colega falou antes, ou até uma camada, enfim. Mas tu tens uma única unidade de software e tudo está ali dentro, tudo vive ali dentro. Os microserviços, eles são unidades separadas. Então, tu pegas teu software e quebra em partes. Providers de dados, processadores, listeners, handlers, controllers, e cada um deles é como se fosse um pequeno software, tá? E esse pequeno software, ele conversa com outros, com seus irmãos, eles vivem no mesmo lugar, e eles se conversam por diferentes mecanismos que são chamados de wiring. Pode ser buffers, pode ser APIs, pode ser invocações diretas, indiretas, enfim. Então, essa é a diferença básica entre o conceito monolítico e microserviços. E eles têm algumas características importantes, tá? O monolito, tu tem uma única base de código, ou seja, tudo vive junto. Já no microserviço tem várias bases de código, code bases, que chamam. Não estou dizendo vários repositórios, pode ter tudo no mesmo repositório, mas estou dizendo que tem várias unidades, vários sistemas independentes, tecnicamente falando, de código. Isso, claro, causa alguns problemas. Por exemplo, uma arquitetura monolítica, ela tem um ponto único de falha, né? Ou como é uma aplicação, é binário, ou ela está funcionando, ou ela não está funcionando. Já os microserviços, como eles podem ter vários fluxos diferentes, mesmo que um fluxo não esteja funcionando, o resto pode estar funcionando. E como a gente tem esse wiring que eu falei entre os serviços, pode ser um buffer, pode ser uma queue, uma fila. Um serviço pode popular uma fila e outro serviço consumir da fila. Se o serviço que consome da fila estiver offline, a fila vai se acumulando, mas quando o serviço voltar, ele vai pegar os dados, então não vai haver perda de dados. Existe um buffer para controlar isso aí. E a mesma coisa, tem algumas diferenças também. O monolito normalmente se organiza em camadas, layers, no caso. Microserviços, elas são estruturas mais simples, ou seja, teu código não chega ao ponto de ele precisar ser organizado em camadas, ele pode ser uma coisa muito mais direta. Tem a questão da prototipação, isso aí é uma vantagem do monolito. O monolito, ele é mais fácil de prototipar. Então, por exemplo, se hoje eu quero lançar aqui um aplicativo, um sistema, se eu vou fazer ele rapidamente, o mais rápido possível, só para lançar, eu posso usar uma arquitetura monolítica só para ter um exemplo funcionando rapidamente. Quando eu vou para microserviços, é mais difícil de prototipar, eu tenho que criar toda a infra, criar todo um orquestrador, então acaba sendo mais difícil para lançar alguma coisa rápido. Essa questão do deploy também, que é botar no servidor, no caso. Quando a gente fala em monolito, é mais simples, porque tu só tem uma coisa para deployar, uma coisa para mandar para o servidor. Microserviços são várias unidades que têm que ser orquestradas até no deploy. E a questão da infraestrutura. Normalmente, quando a gente tem um monolito, a infraestrutura é mais simples.
acaba se tendo uma máquina virtual, digamos, no teu servidor, rodando a tua aplicação, que acessa o banco de dados, que acessa a queues e outras coisas, quando, na verdade, microserviços têm uma infraestrutura mais complexa, tá? Precisa ter um orquestrador de microserviços, que o microserviço normalmente não roda direto numa máquina virtual, ele roda num container que está sendo abstraído. E ambas essas duas arquiteturas, elas se relacionam com a escalabilidade, tá? A escalabilidade é a tua capacidade do teu software de ele crescer de acordo com a necessidade, ou de ele lidar com volume. Por exemplo, se tem uma API, ela recebe 10 chamadas por minuto, ela tem tem um tamanho. Agora, se tu queres ter uma API que vai receber 1 milhão de chamadas por minuto, ela tem que ser bem mais dimensionada. E é isso, esse dimensionamento que é chamado de escalabilidade. O monolito, por característica monolítica, ele não escala, ou ele escala muito mal. A aplicação tem que ser dobrada, triplicada, tem que ter várias instâncias da mesma aplicação rodando. Um microserviço, ele pode escalar, porque tu podes escalar partes dele independentemente. O monolito, normalmente, ele tem que ser essa escala, ou diga, esse planejamento tem que ser feito antes. O microserviço pode ser feito on demand. E o monolito, ele, muitas vezes, tem duas instâncias de um monolito clássico. Por exemplo, um Spring Framework em Java, certamente vai ter problemas de concorrência. Tá? Vai ter que tratar no banco, vai ter que fazer transacional. O microserviços, como são unidades menores, é mais fácil de tratar problemas de concorrência, de escrita ou até leitura suja. Então, aqui, só para ilustrar o que eu falei da escala, quando a gente tem uma arquitetura monolítica, a gente acaba escalando a mesma aplicação 3, 4 vezes. Microserviços, a gente tem um serviço A e um B. O serviço A tem low demand, então pode ter uma unidade só. O serviço B tem high demand, então a gente pode colocar várias unidades dele trabalhando em paralelo. E tem a questão do custo, claramente, né? O monolito, a princípio, ele é mais barato para prototipar, o microserviço é mais caro, porque logo de cara, para botar o monolito no ar, já tem que criar um monte de wiring, um monte de infraestrutura. O monolito é mais difícil de antecipar o tamanho das coisas. O microserviço, tu pode começar pequeno e ir escalando aos poucos. Mas o monolito, em compensação, ele precisa de menos manutenção, né? O microserviço, uma arquitetura de microserviços acaba precisando de mais manutenção. Eu já trabalhei em algumas arquiteturas, inclusive na empresa lá tivemos uma vez tinha 50, 60 e poucas máquinas virtuais rodando com uma camada de microserviços em cima, e esses microserviços, então, eles precisavam de altíssima manutenção. Tinha que reiniciar, tinha que entender usage, preparar script, tinha toda uma automatização por cima, mas eles exigiam que se tivesse alguém sempre alerta para fazer alguma eventual manutenção neles. E questão do custo também, o monolito tem um custo mais ou menos predizível. O microserviço, se tu se distraíres, ele pode espinar fora de controle. Então, eu tenho ali 10 instâncias e eu preciso de mais 50 instâncias, eu subo mais 50 e deu, acabou. Custava $1.000 por mês, está custando $100.000 por mês. Isso não é exagero. Eu já vi infraestruturas custarem $500, $600 mil por mês. Então, a gente tem 3 problemas clássicos aqui: escalabilidade, custo e complexidade. Nem o monolito, nem o microserviço conseguem atender as 3. Isso é argumentável, obviamente, porque programação, ela apesar que true é true e false é false, e false é false, desculpa, true e false depende da ordem, mas se true ou false é true, é exato, né? Esse é o meu ponto, desculpa, esse é o meu ponto. Essa coisa de sistemas não é exato. Então, o que uma pessoa pode achar complexo, outra pode não achar, uma solução que uma empresa pode encontrar pode ser melhor que de outra empresa, mas, no geral, quando a gente fala em monolito ou microserviços, algum desses problemas sempre está presente. Esse é o meu ponto. Então, isso surgiu, já faz alguns anos, a arquitetura serverless, tá? Que é literalmente sem servidor. Ou seja, a arquitetura... Stefano, não, tem uma pergunta aqui do... Opa.
do Thiago, ele perguntou o seguinte: tem alguma vantagem em começar com monolito e migrar para microserviços, ou é melhor começar e se manter em um dos dois? Excelente pergunta. Então, depende, não existe certo e errado. Mas, por exemplo, vamos supor que o Thiago está numa startup e eles querem lançar rapidamente um produto para o mercado, tá? Uma startup normalmente tem uma, duas pessoas, três pessoas técnicas trabalhando, né? Eu tô falando uma startup de verdade, não tô falando um Nubank da vida. Tô falando uma startup ali que pegou um round de investimento anjo e começou. Talvez o melhor seja fazer um monolito para entregar rápido alguma coisa funcionando, e depois, à medida que a startup for criando maturidade, entendendo sua base de cliente, entendendo seu modelo de negócio, pode ser cogitado, pode ser migrado, ou vai ser migrado, provavelmente, para uma arquitetura mais escalável. A palavra-chave, normalmente, é escalabilidade. Daqueles 3 problemas que eu apresentei, escalabilidade normalmente é o mais recorrente, e é o que eu mais precisa ser atento, porque custo pode ser mitigado, complexidade pode ser mitigada. Agora, se tu tem um serviço que não atende teus clientes, isso é um problema gravíssimo. Então, vale a pena fazer a transição, sim, mas deve sempre pensar o que resolve o teu problema de agora. Se agora só precisa subir alguma coisa rápida, o monolito tá mais que aceito. Beleza. Obrigadão, Stefano. Eu tenho uma outra pergunta, na verdade, só para ver se ficou claro as coisas realmente. Claro. Nos primeiros anos de faculdade, né, quando a gente está aprendendo ali a base de programação, a gente aprende funções, a gente aprende o conceito de modularização. E quando a gente vê PO, a gente vê também, né, a questão de encapsulamento, as coisas de você dividir as partes. A ideia, a noção de microserviço segue essa mesma lógica de você dividir tarefas? Não a nível de código, tá? Mas a nível de responsabilidade. Então, por exemplo, tu tens lá uma... Vamos falar bem em OOI. A gente raramente usa orientação a objeto quando a gente está trabalhando nesse tipo de arquitetura distribuída, né? Arquitetura para escalabilidade. Mas supondo que tu tenha lá uma classe, então, que faz acesso a uma tabela e lê dados dela, e tu tem uma outra classe que abstrai uma chamada para uma API externa. Dependendo de como tu orquestrar teus microserviços, esse serviço que faz essa chamada externa, ele pode sim, essa classe, pode vir a se tornar um microserviço, tá? Claro que tem que ver como ele vai ser conectado com os outros serviços, que possivelmente... Agora, vamos pensar assim, tu tem uma classe lá que roda pedindo por uma API externa dados. Isso claramente pode ser isolado num microserviço, que vai ser o serviço que pede dados externos e popula um banco. Sim, então a gente meio que divide microserviços por features, tá? A nível de funcionalidade, e não exatamente de código, né? Não é um microserviço é só uma classe, um microserviço é só um validador, ou um microserviço é só uma função. Ficou claro? Entendi, ficou assim, muito obrigado. Não, beleza. Claro que nada disso é escrito em pedra. Isso são... cada caso é um caso, tá? Então, tudo tem que se questionar por quê, e se no teu caso aí, com tua equipe, não é diferente. E ninguém vai dizer que tá errado se funciona. Mas, normalmente, é essa a ideia. Tá? E voltando aqui, então, agora, o que é o serverless, tá? O serverless é funções. Literalmente funções. Que nem o Dúlio falou antes, estava falando lá do React, das funções imutáveis. Pensa numa função que recebe um parâmetro, processa o dado e escreve um output. Isso é uma função, e esse é a unidade do serverless. A função também é chamada de lambda, vem da matemática e também da programação, né? Uma função anônima chamada de lambda. Então, funções ou lambdas são a unidade do microserviço. Só que é um diagrama simples para falar mostrar a diferença. Então, ali no monolito, se tem uma unidade única, que é o software, que ele vive dentro lá do teu servidor, do teu provider. Quando a gente fala em microserviços, tem unidades maiores, mas com responsabilidades mais únicas, mais features, digamos assim. E quando tu tem serverless, tu tem funções. Muitas funções.
Quando eu falo funções, tá? Veja bem que o serverless não é uma função do tipo que vai receber dois números e somar eles. Normalmente são funções que recebem algum dado, fazem um processamento e entregam para uma próxima parte do teu fluxo. Tá? É um pouco mais complexo que uma simples função matemática, mas a ideia é a mesma, é uma função de transformação de dados. Então, a gente vai cada vez dividindo mais. Tá? E antes de mais nada, quem é que usa serverless? Quem é que está nessa nova tecnologia? Tá? Não é tão nova, já está por aqui desde 2015, mas ela atingiu a maturidade, digamos assim, ou seja, o production readiness dela veio mais em 2018, por aí. Que é quando a gente começa a ver os primeiros softwares mesmo ser entregues em produção, né, com clientes reais usando serverless. Então, aí a gente tem Netflix, Coca-Cola, várias empresas grandes. Inclusive, essa semana saiu até um artigo da BBC News que eles adotaram lá o back-end do site deles em serverless também. Tá? Então, várias empresas aí estão usando a tecnologia. Então, agora vamos explicar o que é essa arquitetura. Tá? É uma arquitetura que divide teu código em pedaços pequenos. Esses pedaços, eles vivem em funções stateless, em containers stateless. A tua arquitetura ela é event-driven e ele vive dentro de um PaaS. O PaaS é Provider as a Service. Tá? O Provider as a Service é o teu provedor de serviços, é o teu provedor de infraestrutura web. A Amazon AWS, né, ou a Google Cloud, ou Microsoft Azure, são providers de serviços. Tá? Então, é lá dentro que vive a tua função. Então, vamos começar com peças pequenas. Isso aqui é um exemplo de um código de uma lambda, tá? Ou de uma função. A gente chama muito comumente de lambda porque o nome desse serviço na Amazon, né, na AWS, é lambda. Mas, e lambda não estaria errado, mesmo que o nome não fosse lambda lá, mas uma função. Então, isso aqui é JavaScript. Eu sei que vocês aí na faculdade estão mais em C, C++, mas o module export ali é o ponto de entrada da função. Ela recebe é uma função bem simples, ela recebe um evento, tá? E dentro desse evento existem dados, recursos, records, mensagens, records, e o que essa função faz? Ela mapeia essas mensagens, ela parseia essas mensagens de string para objeto, e depois atribui um ID para cada mensagem, e ali no try, ela salva no banco de dados um batch de mensagens. E loga erro e toca erro se der algum problema. É isso, ou seja, ela vai receber um evento que tem mensagens, vai processar a mensagem, ou seja, vai atribuir um ID para essas mensagens, transformar essas mensagens de string para objeto e salvar no banco. Isso aí é uma lambda. Isso é o código de uma lambda. Pode ser mais complicado que isso, com certeza. Pode ser mais simples que isso, dificilmente. Mas isso é um exemplo real. Aqui vem a questão de ser stateless, ou seja, é muito diferente de um programa que roda, que é o programa comum, que ele está rodando sempre e recebe eventos, recebe requests, recebe chamadas, recebe inputs do usuário. Não, a Lambda ela não está rodando. Quando ela recebe um evento, seja esse evento uma chamada HTTP ou um item de uma fila, alguma coisa, quando algum evento acontece e ela é invocada, ela é startada, ou seja, é criado um container, é feito o download do código, é criado um runtime, e aí ela executa e ela morre, ela não fica ligada. Essa é a grande diferença entre o serverless e o microserviço e o monolito. A Lambda, a função, ela não está viva. Ela só faz a sua tarefa e morre. Tá? E eu coloquei um asterisco no stateless, porque quando a gente pensa em stateless, a gente pensa que cada vez que ela for executada, ela vai vir, ela não vai ter nada do estado anterior, mas isso não é bem verdade para nenhum dos providers. A verdade é que se tu tens uma lambda e ela é executada, a próxima vez que ela for executada, se não demorar muito, ela vai reciclar o container anterior. Então, se tu tinhas uma variável global, aquela variável global vai continuar existindo.
Mas a prerrogativa é stateless, ou seja, tu não podes escrever o teu código contando com essa variável, porque ela provavelmente não vai estar lá. Mas é só para fazer esse asterisco aqui, porque eu estaria mentindo se eu dissesse que é inteiramente stateless. O stateless é uma prerrogativa. E ela é event-driven. Então, aqui fiz um exemplo bem básico de um flow usando lambdas, tá? As caixinhas verdes são as funções, as flechas rosas são eventos, e o resto dos cinzas são os outros componentes. Então, aqui é um exemplo bem simples. Tens ali um browser e ele faz uma chamada HTTP por uma API. Quando ele passou aquele boundary ali, aquela linha tracejada, ele entrou no nosso PaaS, entrou no nosso provedor de serviço, ele está na AWS. Então, está usando ali um API Hub, no caso da AWS chama de API Gateway, mas a gente pode estar falando aqui de Microsoft, de Google, então não vamos se ater a produto. Mas é um hub. O que é o hub? Ele mapeia um path HTTP de um domínio para um serviço. Então, esse primeiro API Hub já vai criar um evento, que é o evento HTTP, e vai passar para a primeira função. Essa primeira função vai ouvir o evento HTTP e vai inserir no banco de dados os dados que vieram. Quando insere no banco de dados, o fato de tu inserir um registro no banco de dados causa um evento de inserção, new image, que é chamado. Tu pode plugar uma função que só escuta quando entra dados do banco de dados, que é aquele data processor. E ele vai ler o dado que entrou e ele vai inserir numa fila de processamento. Essa fila vai ter um cara consumindo a fila, que é o queue processor. Então, quando tiver dados na fila, vai criar um evento que vai chamar o queue processor com esse dado. Daí esse dado vai fazer uma nova transformação e vai botar em outro banco de dados, e esse outro banco de dados vai, quando entrar lá, vai disparar outro evento, que é outro processador, que vai chamar um serviço de e-mail e vai disparar um e-mail. Não questionem se faz sentido ou não isso aqui. É só para ilustrar a sequência de eventos, tá? A ideia toda é que as funções elas são sempre chamadas por algum evento. Até um cron job, tá? Existe cron para funções. Tu pode fazer uma função que roda a cada 5 minutos, uma função que roda toda terça-feira às 10h15. O cron também dispara um evento para funções. E por último, a função ela vive dentro do PaaS, que é o Provider as a Service, tá? Então, ele abstrai tudo para ti. Ele abstrai network, storage, server, toda essa parte que numa arquitetura mais tradicional tu subiria antigamente falando, subiria um servidor lá na tua empresa, teria um servidor onde tu controlaria o firewall, os HDs, botaria teu serviço, tuas máquinas rodando. O provider abstrai tudo para ti. E quando a gente fala de serverless, abstrai mais ainda, porque quando tu tem dentro do teu provider um microserviço, tu ainda tem máquinas virtuais explícitas. Tu vai lá e cria uma instância virtual. Quando a gente trabalha com serverless, a gente literalmente não tem o server, por isso que é serverless. Então, a gente põe só o código lá e quem vai criar o container e vai dar um jeito de virtualizar ele é o PaaS. A gente vai controlar só 3 coisas, basicamente, que é o código, a configuração e os dados. O resto tudo o provider vai fazer pela gente. É argumentável que isso tira um pouco da independência do programador, né, do que ele pode fazer, mas, por outro lado, o programador tem muito mais tempo para focar no código, em vez de ficar lutando contra a configuração de arquitetura. Tá? Agora, vamos rapidamente aqui falar das vantagens de se usar Lambda, ou serverless. Tá? Elas são exatamente o... Stefano, não, tranquilo, foi mal. Tem que ter uma pergunta aqui. Manda. Calma, cadê? Exatamente isso, né, sobre essas questões. A criação de uma função, toda vez que precisa executar, não acaba sendo mais pesado do que deixar uma função rodando? Olha... Uma função não, um sistema, né? Um microserviço. Tá. Sim e não, tá? Se a gente for pensar em, sei lá, energia ou alguma dificuldade de subir um serviço, talvez. Mas do ponto de vista do cliente, do programador, não. Porque a função, ela é feito o billing dela, a cobrança, a gente vai chegar nisso mais na frente, mas a cobrança dela é feita por tempo de CPU.
Ou seja, se tu tem um serviço lá parado, mesmo que tu subiste um serviço, mesmo que ele não esteja processando dados, ele tá lá cobrando, tá gastando energia, tá online, tu tá sendo bilado, ou seja, tu tá sendo cobrado pelo teu provider. A função não, tu só paga pelo tempo que ela ficar online. Então, se tu fizer uma função que recebe um dado, põe uma string nele, gospe o dado, isso dá, sei lá, 500 milissegundos, tu vai ser cobrado por 500 milissegundos. Por isso que a função tem essa vantagem do custo. Porque tu paga só pelo que tu usa. A gente vai chegar nisso, tá? Mas então, não, a maior parte das vezes é sempre melhor... Desculpa, isso não faz nem sentido, desculpa. A maior parte das vezes é melhor se subir uma função, tá? Mas a gente vai ver alguns casos que não é melhor também. Mas vamos adiante. Beleza. Tem mais uma pergunta só antes da gente seguir. Claro. Que sobre o que a gente está falando agora. O Thiago perguntou aqui, pode explicar um pouco mais sobre o que se entende por container de uma lambda? Claro. Desculpa. Então, eu não tenho certeza se vocês já, no segundo semestre, já chegaram a ter contato com Docker e máquinas virtuais. Mas... Não. Então, existe um computador. O computador, os programas rodam no computador, tá? Quando a gente tem uma máquina virtual, a gente cria um computador fake que abstrai, que acessa o nosso computador, mas ele é isolado. É um sistema operacional rodando dentro do sistema operacional. Tá? Isso é virtualização. Então, a gente pode ter um Linux rodando dentro do Windows, um Linux rodando dentro do Linux. O container nada mais é do que um tipo de virtualização, tá? Ele roda em cima de um sistema operacional também. Ou seja, ele não deixa de ser em termos genéricos, ele não deixa de ser um computador virtual também, tá? Então, quando a gente pensa que a gente tem uma máquina virtual na nuvem, né, que a gente pode instalar qualquer coisa, a gente tem literalmente um computador lá, que para todos os aspectos a gente acessa via linha de comando, ele é um computador, mas ele não tem uma máquina física, ele tem uma máquina física por trás, é óbvio, mas não é dele. A gente não sabe, a gente não tem acesso. A gente só vê aquela casca, que é a nossa máquina virtual. O container, que é uma unidade isolada, é um environment isolado, ele em termos diretos, nada mais é do que uma mini máquina virtual onde a Lambda roda ali dentro. Então, tem um mini sisteminha ali dentro onde ela roda, tá? É isso. O ambiente, o container é o ambiente que a tua Lambda vai rodar, que a tua função vai rodar. Tu tem algum acesso aí de I/O, tá? Tu pode escrever na pasta temp e algumas outras coisas, mas é bem limitado. Não é como se tu tivesse um sistema operacional completo ali para ti. Mas é isso. Não sei se ficou claro, se ficou sim, o Thiago mandou aqui que bem genérico, até porque não é uma coisa que nem eu... essa parte de virtualização, assim, como funciona exatamente o Burst Spans, é uma coisa que nem eu sei a fundo. Eu uso todos os dias, mas é uma parte bem mais teórica. Mais técnica dessa área. Então, tem mais alguma pergunta? Não, pode seguir. Beleza. Então vamos falar aqui das vantagens do serverless. As vantagens do serverless são exatamente as desvantagens que eu falei antes e é o que está no título da apresentação. Ele é scalable, é escalável, ele é barato e ele é simples. A gente vai discutir cada um dos pontos agora. Por que ele é scalable? Ok? Dado um timestamp zero, ou seja, dado um momento zero no tempo e espaço, a gente teve N eventos. Cada um dos eventos é ouvido por uma função A, tá? O que vai acontecer se tiver N eventos naquele tempo zero? O nosso provider vai subir N cópias, instâncias daquela função, cada uma atendendo um evento e cada uma delas totalmente desacoplada da outra. Em termos gerais, podemos dizer desacopladas. Ou seja, o que acontecer dentro de uma não interfere na outra. Ou seja, se a primeira invocação do evento 1 falhar, não interfere na invocação do tempo 2, do evento 3, do evento N. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente escalou horizontalmente, tá? A gente conseguiu atender toda a nossa demanda e a gente fez de uma forma paralela, ou seja, ao mesmo tempo, não é que criou uma fila e foi processando em ordem, não, foi paralelo, escalável e ainda desacoplado. O que acontece com uma não interfere no output da outra, tá? É infinito? A resposta correta é não. Óbvio que não é infinito.
A maior parte dos providers te dá 1000 de paralelismo a cada dado momento. Claro que se tu tem... A minha empresa, por exemplo, tem uma conta dedicada com a Amazon, tem um acordo dedicado com a Amazon. Grandes empresas têm esse tipo de acordo. Então, a gente tem limites muito maiores que isso. Mas, mesmo assim, tem limites, tá? Agora, para termos estritamente técnicos, né? Práticos, desculpa, é infinito. Para situações normais, num sistema pequeno ou médio, é infinito. Sistemas grandes, obviamente, vão encontrar os limites, mas sistemas pequenos ou médios dificilmente vão precisar mais que isso. Então, esse aqui é a faceta escalável dos serverless. Aí nós temos aqui a faceta barata dos serverless versus microserviços, que foi bem a pergunta que foi feita. A diferença é que o microserviço ele tem que ser provisionado de antemão. Se eu quero ter uma instância do serviço A rodando, eu tenho que subir uma instância do serviço A rodando. E ela está lá rodando, como o próprio o próprio verbo descreve. Ela está lá, gastando CPU, gastando memória, está lá, online. E ela pode estar idle. A Lambda, ou serverless, né, a função, tu paga pelo que tu usa. Ela nunca está idle. Se ela está online, tu está usando, tu está pagando. Então, é a mesma analogia entre teres um carro ou usares Uber. Eu, por exemplo, eu adoro carro. Eu vivi muitos anos da minha vida em volta de carro. Mas hoje em dia eu não tenho carro, eu tenho Uber. Eu uso Uber. Porque o Uber eu pago só pelo que eu uso. Então, o tempo que eu estou sentado dentro do carro, eu estou pagando. Quando eu chego no meu destino, eu já não estou mais pagando. Quando a gente tem um carro, a gente usando ou não, a gente está pagando. A gente está pagando depreciação, a gente às vezes está pagando financiamento, a gente está pagando manutenção, porque mesmo que o carro não rode, tem que trocar óleo a cada 6 meses, tem que ver pneu, tem o ressecamento dos fluidos, a gente está pagando seguro, a gente está pagando estacionamento. Então, essa é uma boa analogia da diferença entre microserviços e serverless, ok? Por isso que, em termos gerais, assim, 95% dos casos, se for feito em serverless versus microserviço, se for um sistema que pode ser feito em serverless, ele vai ser mais barato. E aqui a gente tem um exemplo gráfico do que eu falei. O eixo vertical é custo e o eixo horizontal é escala. A linha verde é o microserviço. Então, veja que é uma progressão geométrica. É geométrica, Gabriel? Não sei. Ela não está sendo exponencial, é uma linha reta. Tá, então, quanto mais eu uso, mais eu pago. Então, se eu usar bastante, eu pago bastante. Se eu usar pouco, eu pago pouco. É isso que eu quero dizer. Ela não é exponencial, ela é direta. Ela é linear. Linear, perfeito. Obrigado. Olha, eu saí da escola faz muito tempo, galera. Desculpa aí. Você falou progressão, aí eu fiquei, putz, caramba, como assim? Mas não, é linear. Desculpa. E o microserviço, como vocês podem ver, ele nunca começa do zero. Porque tu tem que ter um microserviço para poder receber uma chamada. Então, ele já começa te cobrando. Quando ele chega no limite da tua usabilidade, do teu uso, quando ele não atende mais teu requisito, tu tem que provisionar de novo. Então, ele é sempre uma escada. É sempre tu correndo contra o uso. Por isso, e é naquele espaço do degrau ali que está a economia que o serverless te traz, tá? É naquele intervalo. Pode não parecer muito, mas pode ser bastante dinheiro, dependendo do teu uso. E aqui vem a questão da simplicidade. E quando eu coloco aqui simplicidade, aqui eu estou saindo um pouco da literatura e eu estou indo mais para a minha vivência. Isso aqui pode ser discutível, e existem argumentos que dizem que o serverless é mais complexo que o microserviço, tá? Porque o serverless ele envolve um paradigma novo, que é tudo orientado a evento. E o microserviço ou o monolito, não, ele está rodando, ele é uma coisa mais próxima do que a maioria das pessoas trabalha ou aprende. Também tem a questão do wiring. Quando vai fazer um pipeline de lambdas, pode ter centenas de lambdas. Sem brincadeira, pode ter um pipeline que tem centenas de lambdas e tem todo o jeito que elas escalam, o jeito que elas conversam entre elas, os buffers entre elas, onde elas escrevem, onde elas leem,
isso pode ficar muito complexo, tá? Então, há sempre alguma divergência aí quanto a isso. Mas, para mim, o que ponta é o seguinte: serverless, a gente provisiona? Não. Os outros, sim. Então, a gente tem que subir máquina no serverless, não. Então, é uma coisa que eu não tenho que fazer. Quando eu preciso escalar, eu tenho que criar um script para escalar, um script que vai criar novas instâncias do meu serviço? Não. O provider faz para mim, então é uma coisa a menos para fazer. Manutenção. Eu preciso entrar na máquina virtual e limpar log, eu preciso entrar na máquina virtual e limpar a imagem antiga de atualização do Linux, preciso entrar em máquina virtual e reiniciar porque deu algum problema irrecuperável? Não. Então é uma coisa a menos para fazer. Então o que eu acabo fazendo quando eu trabalho com Lambda? Eu acabo programando. Quando eu trabalho com os outros, a não ser que eu trabalhe num time que tem um DevOps, que tem uma pessoa dedicada a fazer isso, eu vou ter que passar parte do meu tempo provisionando, parte do meu tempo escalando, parte do meu tempo dando manutenção. E para mim, isso aí é a simplicidade inerente do serverless, é essa. A gente fica mais tempo codando do que configurando infraestrutura. Claro que o serverless tem drawbacks, tá? Nada é um silver bullet, como dizem, né? E ele tem alguns drawbacks. Ele não é not fit for all, ou seja, tem certas arquiteturas e certas soluções de software que não são compatíveis com Lambda. A Lambda sofre do cold start, tá? A gente viu ali antes do stateless, ela tem um tempo que ela demora para iniciar, correto? Esse tempo que ela demora para iniciar, dependendo, pode ser até a meio segundo, dependendo se ela está fria ou está warm, que se fala, que é as invocações subsequentes. Meio segundo pode não ser nada, mas se a tua aplicação é uma aplicação de tempo real, meio segundo é uma diferença crucial entre resolver um problema ou não, tá? Outro problema da Lambda é que ela é totalmente path dependent, ou seja, quando tu cria uma função para rodar na AWS, muito provavelmente o teu código que está ali no meio, o core da tua função, pode ser reaproveitado se fosse migrar para Azure ou para Google. Mas todo o resto, toda a casca, todo o wiring vai ter que ser refeito, porque ela só vai viver na AWS. E tu tá sujeito aos limites do teu provider. Então aqui, alguns tipos de software que a Lambda não é recomendado. Nanocompute, tá? Que é uma computação basicamente em tempo real. Long tasks, ou seja, a Lambda ela nasce, programa e morre, ela não fica ligada. A maior parte dos providers te dá 5 minutos, a Amazon até te dá 15 minutos, mas se teu código demorar mais de 15 minutos para executar, ela morre, ela não vai guardar estado, ela vai acabar, tá? Então ela não é suitable for long tasks. Se tu vai fazer uma task comprida, tu tem que fazer com várias lambdas se orquestrando, então tu vai precisar de algum agregador dos teus dados. Ela não é suitable para complex computing, ou seja, se tu quer fazer alguma coisa que demanda muito CPU, muita memória, a Lambda também tem uma capacidade de memória, uma variabilidade de memória e de CPU limitadas, tá? Ela não é muito recomendada para tarefas síncronas, porque a Lambda em si, ela responde a um evento e escreve um evento e cria um evento em algum outro lugar. Uma tarefa síncrona, como, por exemplo, vamos pegar um exemplo bem besta, tá jogando um game, tu aperta um botão e para tudo até que aquela atuação tenha tido um retorno, tenha tido uma conclusão. A Lambda não é o ideal para isso. Claro que num game online poderia ser feito com Lambda, até se usa a Lambda para isso. Mas eu digo uma coisa de tempo real, que tu precisa que o mundo pare para esperar aquilo acontecer. A Lambda não é a melhor indicação. E vídeo e imagem processing não é também muito recomendado. Eu não estou falando aqui de lidar com upload. Upload de imagem, Lambda é a melhor coisa que existe. Ela é perfeita para isso. Não, eu estou falando de processamento mesmo. Processamento de imagem, de vídeo, normalmente precisa de bibliotecas que são escritas em C, C++, bibliotecas nativas do Linux, que o ambiente da Lambda não tem elas. Posso citar alguns outros exemplos aqui, GPU, quando tu precisa de escrever código que vai rodar em GPU em vez de CPU, Lambda também não dá para fazer, né? Funções não dá para fazer por enquanto. Então, tem alguns casos aí, como eu mostrei, que a Lambda não é a melhor fit.
Aqui eu trouxe algumas limitações dos nossos principais providers do mercado. Como vocês podem ver, a memória é sempre de 128 MB a mínima. Daí varia, a Amazon te dá até 3 GB, a Azure 1,5 e Google Cloud 2. Google Cloud também te diz qual é o processador que eles te dão, os outros não te dizem. Mas teu processador também escala de acordo com a memória. Então, o 128 tem o pior processador, o 3 GB tem o melhor. Ali o pricing, ó. Desculpa, ali tá a CPU pricing, mas na verdade esse pricing é feito billing pelo uso de memória, na verdade. Mas é aquele preço ali mesmo, não tá errado, é 0,0016 centavos de dólar a cada giga por segundo que tu usar, tá? Então, realmente é muito barato. E todos os providers te oferecem 400 GB de uso por segundo grátis todo mês. Tu ainda paga ali por custo de invocação, ou seja, cada 1 milhão de invocações que tiver nas tuas lâmpadas, tu vai pagar 20 centavos, mas o teu primeiro 1 milhão por mês é grátis, menos o Google, que te dá 2 milhões. E ali as linguagens que tu pode botar na tua lambda, a Amazon é que mais suporta, e o Google ainda é mais novo, o serviço suporta menos. Mas, assim, ó, a experiência minha, eu digo que Lambda é melhor sempre usar a linguagem de script, como Python ou JavaScript mesmo, ou até Ruby funciona. Por quê? Tá? Por quê? Porque linguagens de scripts, elas não geram um compilado. Então, quando tu faz o deploy das tuas lambdas, os serviços te deixam acessar uma interface gráfica, uma UI online, onde tu consegue ver teu código rodando. Então, se tu tá fazendo um teste ou até tá brincando local ali, desculpa, local não, mas tá brincando no ambiente de dev, tu pode ali editar teu código em tempo real na própria Lambda para ver se muda alguma coisa, para fazer um debug. Se dá um bug no teu código, na Lambda, quando é uma linguagem de script, o código fica lá visível, tu pode ir lá e olhar qual é a linha que deu pau. Já é um pouco mais difícil com Java e outras linguagens que geram um executável, um compilado. Vamos falar aqui de Ops, né? Ops não é de Ops, tá? Ops é de operacional, que é como a gente lida em termos de entrega com a integração com as lambdas. Então, o serverless, ele precisa de menos DevOps, tá? Menos tempo de DevOps. Ou seja, tu precisa ter menos profissionais na tua equipe dedicados a fazer uma infraestrutura, a montar uma infraestrutura, a manter uma infraestrutura. É fácil automatizar lambdas, ou seja, automatizar um deploy, automatizar um CD, CI, né, Continuous Integration, Continuous Delivery. É bem tranquilo. Não estou dizendo que microserviços não são, tá? Mas é uma característica inerente das lambdas que acaba sendo fácil de fazer isso. E a infra as a code é uma coisa legal da Lambda. Quando a gente trabalha com microserviço, a gente tem infra as a code, com certeza. Mas a Lambda, ela é que quando tu vai subir um cluster de microserviços, lá, que normalmente se usa Kubernetes, tu acaba tendo 2 camadas de infra as a code. Uma camada para criar as máquinas virtuais e uma outra camada para provisionar os teus pods, provisionar o teu Kubernetes. Quando a gente lida com Lambda, a gente só tem que provisionar, né, criar o nosso serverless lá. A gente não precisa se preocupar com essa abstração. O que é o infra as a code, tá? Hoje em dia, por exemplo, vamos dizer que eu quero subir aqui uma Lambda para mostrar para vocês. Eu não vou lá no painel da Amazon e não vou criar uma Lambda lá, tá? Por que eu não vou fazer isso? Porque imagina que eu vou configurar 100 Lambdas hoje. Aí eu fiz errado uma. Ou alguém foi lá do meu time e deletou uma. Qual que ele deletou? Como que ele deletou? O que ele mudou? Às vezes ele mudou só uma flag lá e já mudou tudo. Outro caso é, eu quero deployar a minha aplicação para 10 contas da Amazon, por exemplo. Eu vou ter que ir conta por conta e configurar tudo. Imagina, eu vou ficar só configurando coisa. Não. Infra as a code, a gente usa linguagens, tá? Frameworks, na verdade, que tem linguagens próprias. Normalmente essas linguagens são tipo um CSS, elas são linguagens de configuração mesmo, aonde tu define, eu quero ter uma Lambda com 128 de memória que vai usar esse código aqui. E quando eu rodar o Terraform, desculpa, eu tô me adiantando, quando eu rodar esse framework, ele vai lá e vai criar isso na Amazon para mim.
ou no Google Cloud, ou na Microsoft Azure, ou outros provedores também são suportados. E quando eu já tenho lá, ele só vai comparar os dois para ver se minha infra está diferente, vai só aplicar as diferenças. Cara, quando a gente está falando com um sistema que tem centenas de partes, é impossível tu não ter infra as a code. Diria até se tu tiver 2 partes, já precisa ter infra as a code. Algumas ferramentas aqui para isso, Ansible, Terraform, CloudFormation. O Terraform funciona para todas, tá? Isso é bem legal. Tu consegue ter consegue ter o Terraform e consegue apontar para diferentes providers. CloudFormation é da Amazon, o Serverless é só para a parte mesmo. Não confunda o Serverless aqui com o Serverless que eu falei antes, esse é o nome de um framework. Esse é só para subir mesmo funções e seus agregados. Aí tu tem o Azure Resource Manager Templates, que é para Microsoft, e tu pode fazer tudo em shell scripts, se tu quiser. Não sei porque faria isso, mas pode. Todas elas têm CLIs, pode chamar os CLIs e fazer na mão. Dito isso, a gente chegou no ponto da apresentação aqui que eu vou mostrar para vocês umas lambdas rodando, tá? Na prática. Não, mas não vou precisar. Obrigado, mas eu não vou precisar mais do que 3. Cara. Stefano, antes da gente seguir, é porque tem uma pergunta do. Manda. Do Thiago. O Thiago queria fazer uma pergunta. Galera, eu não tô maluco não, tá? É que a produção tava falando comigo aqui, eu esqueci que o áudio deles não sai pra vocês, tá? Desculpa. Manda a pergunta aí. Vou falar aqui um pouco mais rápido. Achei bacana pra caramba. Mas, Stefano, como é que essas lambdas, elas trocam informações entre elas? Como é que é feito? Usa algum tipo de protocolo interno ou é HTTP mesmo? Como é que funciona isso daí? Pô, legal. Meu exemplo vai mostrar isso. Bem essa parte, porque eu vou mostrar uma lambda rodando e eu posso mostrar a mensagem que ela recebe. Mas, só te respondendo, não. Elas conversam com eventos, tá? E esses eventos, eles são objetos JSON. E, claro que os eventos Amazon, eles têm um padrão Amazon, então eles têm sempre os mesmos campos ali. Records, timestamp, mas não é um protocolo próprio, ela é invocada e o parâmetro que ela recebe na invocação é um JSON com os dados do evento. Mas não é HTTP, é um protocolo interno que isso não é transparente, que simplesmente a lambda nasce recebendo esses parâmetros na sua execução. Tipo o void main da lambda, né, o que seria o void main aí do C, ele receberia lá o argumento que é o que passaram de parâmetro para a lambda. Então, toda a lambda só recebe um argumento, processa e morre. Quando uma lambda está rodando, ela não tem como receber outros argumentos. Tá? Ela só é invocada uma vez com um argumento. Ela pode, claro, consultar o banco de dados e pegar dados, mas ela só vai ser invocada mesmo com uma vez só. Entendi, valeu. Então, o meu primeiro exemplo aqui é uma API muito simples, tá? Que eu escrevi usando Lambda. Ela vai ter uma URL que vai passar por um gateway e vai chamar uma Lambda minha. Então, essa aí a gente vai sair do full screen aqui. Eu deixei pronto o exemplinho. Essa API aqui, eu botei aqui no meu site, /quotes. Se clicar o /quotes, ele vai te dar uma quote dos Simpsons aqui. Então, random. Worst episode ever, ou you try your best and fail miserably, the lesson is never try. Frases que a gente cresceu vendo nos Simpsons, tá? E como é que funciona isso aqui? Como é que funciona... Então, isso foi criado na Amazon. Então, a Amazon ela tem o API Gateway, que é aquele hub que eu falei antes, que conecta uma chamada externa. Eu estou abstraindo bastante aqui, porque esse não é o foco, mas conecta uma chamada externa com uma lambda. Então, eu tenho aqui o meu hub, minha API, que eu chamei aqui de SDC, né, Semana da Computação, exemplo. E o que ela faz? Quando ela recebe algum evento no /quotes, se ela receber um get no /quotes, ela vai executar essa lambda aqui, essa lambda aqui, que é uma integração. Desculpa, essa lambda aqui, bem na direita da tela aqui. SDC Examples API. Ou seja, se eu receber um evento ou uma request naquele get quotes, vai chamar essa lambda. E essa lambda, por sua vez, essa lambda aqui, vou abrir até o código para vocês verem.
ela vai ser invocada. Aqui é o ponto de entrada dela. Ela vai ser invocada. E aí eu vou gerar um número randômico. Aí eu vou num array com as minhas frases aqui. Vou pegar randomicamente uma das frases do array. E vou retornar um status 200. Isso aqui é uma resposta HTTP, tá? Porque eu estou respondendo de volta para o API Gateway. E o API Gateway, por sua vez, vai devolver para o usuário. Tá? Então, na verdade, isso aqui é até um exemplo mais síncrono, porque o API Gateway chama minha lambda e espera uma resposta para devolver para o usuário. Mas é um exemplo bem básico, isso aqui é uma função, é uma lambda. Essa parte aqui do código, ela é do build, quando a gente builda a lambda para distribuir o Webpack, que é o cara que eu uso para criar o distribuível, ele coloca esses comentários aqui, mas ignorem. O meu código mesmo é esse aqui, tá? E é meia dúzia de linhas só que ele coloca ali. Esse aqui é o meu exemplo 1, é um exemplo bem básico, mas só para vocês verem uma lambda rodando. Vamos para um exemplo 2, tá? O exemplo 2 é um pouco mais complexo, tá? Eu vou ter um humano, né, uma pessoa, vai colocar um documento num bucket. Bucket é um repositório de arquivos da Amazon, tá? É tipo um Dropbox da Amazon, sendo bem genérico. Né, um lugar onde tu pode colocar arquivos. Quando um arquivo entrar lá, vai chamar uma lambda, essa lambda vai colocar o conteúdo desse arquivo no banco de dados. Quando entrar um registro no banco de dados, vai chamar uma outra lambda, e essa outra lambda vai chamar um serviço de e-mail, que vai me disparar um e-mail com o conteúdo desse arquivo. Tá? Não faz muito sentido, mas é só para mostrar para vocês rolando na prática. Então, aqui está o meu bucket. Eu separei alguns arquivos aqui na pasta carros, uns arquivos JSON. Eu vou colocar um arquivo aqui. Que júnior. Mal aí. Mudou a área onde faz o drag and drop recentemente. É aqui. Então eu vou subir meu arquivo aqui, tá? Fiz upload dele. E agora eu tenho o banco de dados aqui, é para ele aparecer aqui daqui a pouco. Ó, apareceu. Tá aqui o Porsche 911 Turbo, 402 cavalos, de 1995. E acabei de receber um e-mail aqui. Com o conteúdo do meu arquivo. Eu posso até estar no código aqui para mostrar para vocês, mas o código é bem simples. Então, essa aqui é a lambda, a função que escutou lá o documento sendo inserido na Amazon. Tá? Isso aqui tudo é ferramentas que estão junto aqui, mas a gente pode ir lá direto no meu código mesmo. Então, o código básico da lambda é esse aqui. Ele recebeu um evento, ó, e esse evento tem dentro registros, e dentro do registro ele vem um path para o arquivo. Aí eu fui lá no S3, baixei esse arquivo, atribuí um ID para esse objeto, é um objeto JSON, e botei no banco de dados. Ó. Dynamo é o banco de dados que a gente usa normalmente com lambdas aqui na Amazon, é um banco de dados distribuído. E coloquei lá na tabela, que daí foi o que apareceu aqui. Aí, quando entrou na tabela, isso gerou um novo evento. Esse novo evento foi escutado por essa outra lambda aqui. E essa outra lambda aqui, ela simplesmente leu o meu evento, ela usou um unmarshal aqui, que é para transformar o registro do banco num JSON normal, e me mandou de e-mail, pro meu e-mail. E foi isso. Tá? Bem simplesinho aqui. Então, esses são dois exemplos que eu queria trazer. Eles são bem banais, assim, de coisas que podem ser feitas com lambdas, só para vocês terem uma ideia. E todas essas lambdas nasceram, executaram e morreram. E é isso. E agora, deixar aberto aí para perguntas. Eu acho que já estourou o tempo, mas se tiver alguma coisa, eu posso responder. Não, em tempo tá tranquilo, fechou certinho. No chat aqui do YouTube não tem nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar no chat. Daí a gente vê, né, se quiser abrir o microfone também.
Alguém? Uma dúvida que me deu durante é como é que funciona a autenticação em caso de tanto de microservice quanto de aplicações serverless. Como é que essas lambdas sabem se o que está chegando lá pode chegar? Ou isso na verdade, elas são expostas só dentro, né? Como é que funciona isso daí, na verdade? Então, as lambdas, a princípio, o teu flow, o teu pipeline de lambdas, ele vive dentro do teu provider. Então, quando tu cria os gatilhos, né, as triggers, os eventos que vão de uma lambda para a próxima, tu vais configurar qual recurso, ou seja, qual banco de dados que vai receber um dado que vai chamar tal lambda. Tá tudo dentro da mesma conta, que é a conta da tua empresa, a conta do teu time, a tua conta pessoal. Legal. Isso não precisa de autenticação a priori, porque não está exposto para o mundo, isso só vive ali dentro. Tá? Agora, ali no meu exemplo de API, que eu recebi lá uma chamada, eu fiz sem autenticação, porque é só um exemplo bobo aqui para o nossa talk, e depois eu vou tirar do ar. Mas quando tu tens ali um API gateway para chamar uma lambda, tu pode criar uma lambda de validação. O que é uma lambda de validação? Bom, a tua chamada que vem do frontend, ela coloca um token ou algum outro método de validação na tua request, e o teu próprio API Gateway chama uma lambda que valida essa request, se é um usuário válido, se é um usuário autenticado, etc, etc, etc. E se essa lambda disser que, ok, tá autorizado, aí sim que o API Gateway vai chamar a próxima lambda ou o próximo serviço. Então, isso não é muito do escopo da Lambda em si, tá? Isso é mais de como tu faz a proteção do teu gateway, né? da tua API. Para microserviços, bom, um microserviço normalmente ele vive dentro de uma máquina virtual, e para ter um acesso à máquina virtual, tu vai ter toda aquela pletora de configurações que tu precisa ter na Amazon para expor para o mundo real. Vai ter que ter uma tabela de roteamento, vai ter que ter gateway, subnet, para comunicar a internet que está do lado de fora com a internet dentro do teu container. Mas a autenticação da chamada, no fim das contas, ela passa por... Tu vai ter um NGX ali que vai criar tuas rotas, que vai criar criar teu tráfego HTTP, mas no final das contas, o teu microserviço de API lá, ele vai ter um interceptor, alguma coisa, que vai ver se tem um token na chamada, e esse token é de um usuário autenticado, e etc, etc, etc. Então, essa não é tão do escopo do microserviço versus Lambda. Isso é de como tu organiza a tua infraestrutura. Tá? E também se a tua infraestrutura vai falar com o público ou não. Porque muitas empresas, muitos serviços que a gente cria, eles não são expostos na internet. Toda a comunicação é feita por VPC, peering, que se fala. Ou seja, tem uma rede privada dentro de uma conta, uma rede privada dentro de outra conta, e só aquelas duas contas podem conversar, não fica exposto na internet. Então, daí nesse exemplo, nesse caso, a autenticação não é tão importante, a autenticação é feita por outros modelos, porque não tem como um player externo hackear a tua infraestrutura, pelo menos não do jeito tradicional, né, por requests. Então, é mais ou menos por aí a resposta. Tá? Mas, a princípio, dentro da mesma conta, tu não precisa de autenticação. Pode ter validação, que é diferente. Por exemplo, eu posso lá na minha Lambda ficar escutando dados que são inseridos no banco e validar. Esse dado aí é do usuário tal? Não, então descarta. Não faz nada com o evento. Só processa se o usuário for, não sei, se o usuário for aluno da USP. Se ele for de outra faculdade, não faz aquele evento. Beleza, daí a validação, daí ok, daí tu coloca nível de código mesmo na tua Lambda. Entendi, valeu. Beleza. Mais perguntas? Acredito que não. Cara, Stefano, sensacional a tua palestra, cara. Muito obrigado pela tua participação, de verdade. Foi muito bacana. Muito obrigado por ter separado esse tempo aqui para estar com a gente. Cara, sem problemas. Sem problemas. Foi um prazer.
Então é isso, pessoal. Chegamos ao final do nosso ciclo de palestras. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram do evento. Palestrantes e espectadores, né? Muito obrigado por sua presença. Sem vocês o evento nem existiria. Então, muito obrigado. Também a coordenação do curso de Ciência da Computação da USP de Ribeirão Preto, que tanto nos ajudou na construção desse evento. E também os alunos que integraram, né, essa comissão que organizou a Semana da Computação, o Guilherme Oliveira, o presidente da comissão do Ensino Estudantil, o Gustavo Castro, o Bruno Justino, o Matheus Michelino, Renan. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu espero que vocês também possam, de alguma forma, presenciar a terceira Semana da Computação. E não esqueça que amanhã a gente tem o mini curso de R, a maratona de programação. Dentro de alguns instantes, vocês devem receber algum e-mail com mais instruções, enfim, com a confirmação de inscrição. Então, eu desejo a todos uma boa noite.